Hi guys, welcome! Sejam bem-vindos! Eu sou a teacher Cristiane Mourão, a sua simplificadora de adjetivos em inglês. E vocês vão conhecer, vão lembrar aqui um pouquinho sobre os adjetivos. Vejam comigo. Então, adjectives, é assim que eu pronuncio esta palavra. E o que seriam, pessoal? Adjetivos. O que seriam adjetivos? Pay attention, vou falar um pouquinho sobre mim. Então, o que eu posso falar, me caracterizando aqui, falando sobre mim? Então, gente, eu sou uma professora, eu sou uma mulher que fala muito, falo demais, gosto de conversar, né? Eu sou bem pequenininha, gente, quem me vê assim pela primeira vez, assim, não me conhece pessoalmente, pensa que eu sou grande, alta, não, eu sou pequena, eu sou baixinha, ó, a cor do meu cabelo é vermelha, das minhas unhas rosa. Então, isso tem a ver, isso são adjetivos. Os adjetivos que utilizamos na língua portuguesa e na língua inglesa são a mesma coisa. Então, nós utilizamos para caracterizar, para falar, para dar opinião sobre algo, sobre alguém, sobre o que vocês quiserem. Você vai caracterizar, tá bom? Você vai dizer, vai dar opinião, aqui é rosa, né? Porque os adjetivos, as cores são adjetivos também, para quem não sabem, tá certo? E eu vou iniciar aqui com uma história, tá bom? Vejam comigo. Essa história está toda embaralhada e eu gostaria que vocês participassem comigo, não me abandonem, não me deixem forever alone. Vocês vão colocar aqui no chat público qual é a sequência correta. Vocês podem observar que eu tenho aí as personagens, Júlia e Dani. E existe uma sequência aí, tá, gente? Não é assim, como vocês estão vendo, tá? Então não é A, B, C, não. Seria uma sequência que vocês vão organizar. O que está acontecendo aí nessa história? Placing the story, placing the story. Organizem aí para mim o que vocês acham. Participem aqui no chat, tá bom? Então, vocês vão organizar. Deixa eu ver se vocês conseguiram colocar aqui para mim. Good morning. Cadê, gente? Where are you? Tá, então CBA, né, colocaram aqui. Ok, deixa eu dar uma olhadinha. Tá bom, gente, depois vocês vão colocando aí, participem também, mas fica da seguinte sequência. Pay attention. Aqui é a resposta, então fica desta maneira, tá? A sequência correta, let's go, B, A, C. Então ficou B, A, C. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, eu vou deixar para vocês um vídeo onde vocês vão entender o que está acontecendo. Ele vai ser narrado em inglês, depois eu faço os comentários. Pay attention. Understanding the story. Danny and Julia are dancing. Danny is not dancing very well. Danny is a horrible dancer. Julia criticizes Danny's moves. Julia helps Danny to dance better. Então, gente, tá tudo em inglês, não se desesperem, eu vou comentar para vocês aqui. Let's go. Aqui, ó, understanding the story, então compreendendo, entendendo. Dani e Julia are dancing. É o nome das personagens, tá? Dania e Júlia. Elas estão fazendo o que, gente? Elas estão dançando. Então, Dani is not dancing very well. Então, a Dani não está dançando muito bem. Aqui na terceira linha eu tenho o seguinte. Dani is a horrible dancer. Fiquem atentos à palavra horrible. Horrible, horrible. Então, essa palavra aqui é um adjetivo. Eu estou caracterizando, eu estou dizendo que tipo de dançarina é a Dani, tá bom? Então, de acordo aqui com a história, né? Ela não é uma dançarina boa, ela é uma dançarina horrível, né? Ela é péssima, tá bom? Então, é um adjetivo que eu estou utilizando para falar dela, tá bom? Então, horrible é um adjetivo. E fiquem atentos que
na língua inglesa, tem uma situação que vocês vão prestar atenção com relação à posição dos adjetivos na oração, tá? Então, horrible, horrible, horrible é um adjetivo e ele vai acompanhar um substantivo, tá bom? Sendo que em inglês vocês devem colocar, posicionar o adjetivo antes do substantivo, tá? É o contrário, certo? E tem uma notícia bem boa para vocês com relação aos adjetivos. Eles não têm plural, tá? Então eles não variam nunca. Então é bem mais fácil para a gente. Não precisa usar o plural, mesmo que tenha na oração plurais, tá bom? Então eles não são modificados. O que acontece aqui? Julia criticizes Danny's movies. Então a Julia, né, fica criticando, né, os passos dela, os movimentos dela, tá? Mas o que ela decide fazer? Ela decide ajudar a Dani a dançar melhor. Então aqui dessa história temos este adjetivo aqui, certo, gente? Agora nós vamos para a parte de vocabulário, porque afinal de contas, o que nós precisamos para compreendermos os adjetivos? Nós precisamos de vocabulário. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitos adjetivos aí, vocês vão observar, vocês vão, esse aqui eu conheço, esse aqui eu também conheço, eu tenho certeza disso. Então, pay attention, watch the video. Então, the adjectives can also be divided into categories. Então, os adjetivos podem ser divididos em duas categorias: opinion and description. Opinion and description, tá? Opinião e para descrever, certo? Vamos ver aqui. Então, eu coloquei para vocês alguns adjetivos, como good. Good é um adjetivo que eu tenho certeza que vocês conhecem. Vocês podem até colocar para mim aí no chat as palavras que vocês conhecem, tá bom? Aqui, traduzindo aí para mim. Então, eu tenho good, que é bom. Eu tenho aqui important, important, que é importante. Esse adjetivo aqui, awful, olha a pronúncia dele, é bem diferente, mas acontece muito em inglês mesmo. Então, awful, 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 horrível, terrível. Tasty, tasty, pronuncia esse Y aí bem direitinho, tá? Tem som de I, tasty, que é gostoso, saboroso. Comfortable, 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 comfortable. Confortável. Clever, 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 que é inteligente, esperto. Friendly, friendly, amigável. Tá bom? Então, todos eles são adjetivos, pessoal. Todos eles são adjetivos. Mas, alguns estão sendo... Foram divididos aqui em categorias. Eu vou voltar para ler os demais para vocês e para traduzir também. Vamos lá voltar para o vídeo. Eu tenho aqui ainda, para falar de description, para descrever, o adjetivo red, que quer dizer vermelho. Como eu disse para vocês, as cores são consideradas adjetivos, né? Todas as cores. Young, jovem, old, é velho. Short, esse short é relacionado à altura, tá bom? Então, short, I'm short, eu sou baixa, né? Então, big, grande, small, não usamos o small para falar da nossa altura, tá? A gente usa o short. Small, pequeno, American, que é uma nacionalidade e onde nós também utilizamos, tá? Como adjetivos. Então, vocês viram aqui que eu posso dividir. Então, tem uma infinidade de adjetivos na língua inglesa e eles podem ser divididos nessas duas categorias, né? Para dar minha opinião e também para descrever algo, certo? Então, vocabulário. É importante que vocês saibam que eu não posso colocar o adjetivo, vou colocar qualquer lugar que eu quiser, não. Não é assim. Ele vem antes do substantivo. Ou às vezes ele vem sozinho mesmo, tá bom? Dependendo do que você está dizendo. Mas se tiver um substantivo na oração, coloquem antes, nem no começo, nem no meio, nem no fim. De acordo com o substantivo, tá bom? Então fiquem atentos na posição dele, que é muito importante. Vamos praticar agora o uso dos adjetivos em orações? Let's go! Vejam aqui
que eu tenho uma palavra, o adjetivo friendly, young, American. Tenho a Júlia conversando com a Dani, os personagens que vocês viram no começo da aula, tá? Então, I think Lana is a dancer. She's just 14 years old. Então, eu acho, esse I think, quer dizer que eu acho que a Lana é... O que vocês acham aí? O que seria? Tá bom? A próxima. I heard she's not from London. She's probably... O que vocês acham aqui? Qual que seria a resposta? E a Julia termina. I talked to her yesterday. She seems pretty. Ah, fiquem atentos, gente. A palavra pretty. Aqui, ela não está sendo usada como adjetivo não, tá? Porque pretty pode ser linda, bonita, tá bom? Então, pretty aqui não é adjetivo, ele funciona como um advérbio, ok? Então, I think Lana is, ok? Eu vou usar este adjetivo aqui, is a young dancer, she's just 14 years old, 14 years old. A próxima, I heard she's not from London, she's probably American. She's probably American. Então, se ela não é de Londres, o que ela é? Certo? Então, na última, I talked to her yesterday. She seems pretty. Pretty aqui não é bonita, linda, né? Então, quer dizer que ela é bastante, ela é bem amigável. Certo? Viram que eu utilizei aqui o adjetivo antes do substantivo, tá bom? Mas aqui não tem nenhum substantivo, então tudo bem deixar o adjetivo aí, tá? E aqui também não tem um substantivo, porque nem todas as vezes teremos um substantivo para falarmos, certo? Então vocês viram aí comigo um exemplo na prática do uso dos adjetivos e agora vocês vão aprender um pouquinho aqui a ordem. Vocês viram lá que tem description, opinion, eu saio colocando tudo doido na frase? Não mesmo. Vejam comigo, pay attention. Então aqui é a ordem, né? Adjective, order. Prestem atenção. In this moment, we are learning how to set up two adjectives in a sentence. Então, vocês estão aprendendo a utilizar dois adjetivos na oração. Então, você vai usar dois ao mesmo tempo. Vejam aqui na segunda. Aqui, the adjectives describe the noun, so they come first in a demanding order. Vejam que quando eu estou descrevendo o adjetivo, eu vou fazer o quê? Como vocês viram, né? Vocês vão colocar o adjetivo antes do substantivo. Observem. She is an excellent young dancer. Os adjetivos vieram antes do substantivo, que no caso é dancer, dançarina, certo? E aqui, fiquem atentos. Os adjetivos seguem a ordem opinion and description, sempre um antecedendo o outro. Vejam um exemplo. They are a lovely old couple. It's a comfortable big house. O que aconteceu aqui, gente? Eu tenho dois adjetivos na minha oração e eu preciso observar essa ordem. Qual é o adjetivo que indica opinião aqui, gente? Lovely, então eles são, né, um adorável casal, né, mais velho, ok? Então, lovely é a minha opinião sobre ele, como eu estou descrevendo é a palavra old. E aqui no último exemplo, it's a comfortable big house. It's a comfortable big house. It's a comfortable big house. Então, é uma casa grande e confortável. A minha opinião aqui é comfortable e big. No caso, big é a descrição. E para finalizar aqui, eu vou completar aqui esta oração utilizando os adjetivos. Eu tenho fast, big, excellent. Então, Maria and Dani are fast runners. Eu vou utilizar o fast aqui
que indica que elas são corredoras, né? E são rápidas, certo, pessoal? Agora eu vou ler para vocês a DNI. Let's go! Vocês vão destacar os adjetivos no diagrama. Tem o new, hills, lovely, old, balcony, pen, comfortable, short, small. Eu só quero os adjetivos, tá, gente? A number 2. Complete as orações com um dos adjetivos destacados anteriormente. Vocês vão utilizar esses adjetivos da cartela anterior, utilizando aquela ordem que eu falei para vocês, certo? Daqui a pouquinho eu volto.
De volta aqui com vocês. A aula de hoje é sobre adjetivos que utilizamos para caracterizar, para dar nossa opinião, para falar de algo, alguém, ou seja lá o que for que vocês quiserem. Eu deixei para vocês aí 2 atividades onde vocês teriam que utilizar tudo que eu falei aqui com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha do que vocês colocaram aqui, né? Old and small, old. Aqui, deixa eu ver o Jefferson, né? Colocou old, comfortable, small and new. Deixa eu ver aqui, é Rúbia, né? Colocou 2, letra B. Feliz. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando aqui para eu saber se vocês entenderam, né? Eu sei que inglês não é nada fácil, mas a gente praticando. Vocês podem perguntar aí no chat, tem professor acompanhando, caso vocês não entendam alguma coisa, tá bom, gente? Então, respondam aí o assunto sobre inglês, tá bom, gente? Tá? Então, deixa eu acompanhar aqui. Cadê, gente, a participação de vocês? Não me deixem abandonada aqui, vamos lá. Escrevam aí o que vocês conseguiram compreender sobre os adjetivos, né? Vocês tinham que usar nas questões o que foi utilizado aqui na aula, tá bom? Tem como voltar para ver o que os outros escreveram? Vamos lá. Tem gente comentando aqui. Let me see. Nossa, vai subindo, subindo, subindo. Tá. Então, pessoal, eu vou aqui para a correção. Vejam comigo como é que ficou a questão do uso dos adjetivos. Vocês deveriam destacar os adjetivos do diagrama, tá? Vamos lá para as respostas. Aqui, ó. Vocês deveriam destacar somente os adjetivos. A palavra new, é assim que pronuncia, quer dizer novo. Lovely, amável. Old, velho. Uncomfortable, confortável. Short, baixo ou baixa. Small, pequeno. Observem que os adjetivos nem tem plural, tá? Não tem plural e também não tem gênero, tá? Então, é bem mais fácil mesmo. Então, new, novo, ok? Eu tenho lovely, amável. Old, velho. Comfortable, confortável. Short. O short está relacionado à estatura, tá, gente? Então, se você é baixo, baixa, você fala I'm short. I'm short. Ok? I'm short. Small, pequeno. Pequeno. Então, não se atrapalhem. Não confundam a palavra small com a palavra short. São diferentes. Comfortable é um adjetivo bem longo. Aqui no caso, house não seria adjetivo, pen também não e balcony muito menos, ok? Aqui, gente, na segunda, né? Vocês deveriam completar as orações com um dos adjetivos destacados anteriormente. Como é que eu coloquei? Eu usei lovely, small, comfortable e new. De acordo com o que nós aprendemos, primeiro a gente coloca o adjetivo nessa ordem aqui, opinion e description, quando eu tenho mais de um adjetivo na minha oração. Isso antes do substantivo, que é house, car, certo? Então, opinion, lovely, lovely, description, small, small. Então, lovely é a minha opinião, o que eu acho daquela casa. É uma casa adorável, tá? Adorável. É a minha opinião e eu estou descrevendo que ela é pequena, tá? Agora eu vou falar do carro. Vejam que eu estou dando a minha opinião aqui, dizendo que eu acho o carro confortável. Essa aqui é a minha opinião. Nossa, é muito feio.
Agora, estou descrevendo, ele é novo. Se eu estou descrevendo, eu vou colocar depois, tá? Então, opinion é antes, depois description. Essa é a ordem aqui dos adjetivos quando você precisar usar mais de um adjetivo, tá, gente? Então, não necessariamente ele virá com substantivo, nem sempre virá com substantivo, às vezes ele vem sozinho, às vezes ele vem com substantivo, às vezes vem 2, 3, 4, 5, vários substantivos, ou adjetivos, você só precisa prestar atenção, tá bom? Se tem substantivo, coloca antes, né? Se não tem nenhum substantivo, não tem problema, tá? Vocês vão colocando o adjetivo conforme o que vocês forem destacando. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui no chat, na aula, e a gente se vê. Bye!